tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 4 de agosto, cuja leitura do dia em Romanos 16 e também no livro de Esdras, capítulos 1 e 2, concluindo Romanos, segunda leitura de Romanos nesse ano e iniciando o livro de Esdras. Teremos, creio que, ensinamentos importantes em Esdras para compartilhar. Mas hoje, nessa reflexão do dia 4, Romanos 16, verso 16, pega a sua Bíblia, por favor, se você puder. Muito importante para que você mesmo acompanhe a leitura. Se você não consegue ter uma Bíblia próxima a você para você acompanhar a leitura agora, ou caso você tenha alguma dificuldade para a leitura em si, ouça com muita atenção, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 16, verso 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Nós entendemos pela palavra de Deus que uma igreja de Cristo é o coletivo de irmãos em Cristo reunidos para uma mútua edificação no Senhor. Comentei sobre isso em alguma reflexão falando sobre igreja também. Como por dezenas de vezes o termo grego eclesia, eclésia, como seja a pronúncia, traduzido como igreja no Novo Testamento, como esse termo, por dezenas de vezes ele está no plural, então claramente nós vemos que o termo ele não se refere apenas à igreja de Cristo, apenas, mas também às congregações que haviam se formado em algum lugar, tá? Não só a totalidade dos cristãos. Então, quando nós lemos aqui neste versículo 16, as igrejas de Cristo vos saúdam, Paulo está fazendo menção às igrejas locais, às congregações. Não a igreja de Cristo, corpo místico, invisível de Jesus, na totalidade dos filhos de Deus, dos discípulos de Cristo, estejam eles vivos ou já dormindo no Senhor, tá? Então, no plural aqui. As igrejas de Cristo pertencem ao Senhor. Se elas são de Cristo, quem é o Senhor delas? Jesus. E fica evidente isso na visão que João teve em Apocalipse, a visão do Cristo glorioso. Apocalipse 1, 10 a 20. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Você se lembra daquela canção? Vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ai, Jesus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios,
e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os anjos nas mãos, e ele passeando no meio. A igreja, ela é do Senhor. Então, ser uma igreja de Cristo é ser uma igreja que pertence a Jesus Cristo. E aqui, no capítulo 16, um capítulo basicamente de saudações, mas tem alguns versículos que são além das saudações. Versículos famosos, por exemplo, como 19, e o 19 e o 20, são bem conhecidos. Mas nas saudações, eu consigo enxergar, ao menos, a maioria das 10 atitudes que eu vou compartilhar aqui com você, das 10 evidências de uma igreja de Cristo, conforme Romanos 16 nos mostra, tá? Porque nós podemos extrair pelo menos, 10 atitudes no Senhor, que literalmente são relatadas como origem em Jesus e que são marcas de uma igreja de Cristo. Então, são atitudes que são no Senhor Jesus, tem origem nele, marcas de uma igreja de Cristo, marcas, evidências de uma igreja de Cristo. Primeiro, versículo 2, partido 1, lê partido 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Como nesse exemplo aqui, como os outros 9, nós veremos que essas 10 atitudes, elas só acontecem por causa de Jesus Cristo, tá? Então ele fala, Paulo explicita aqui, para que a receba no Senhor. Uma das características de uma igreja de Cristo é de que os irmãos são hospitaleiros. Mas eles são hospitaleiros não porque eles querem ser hospitaleiros, mas eles são hospitaleiros por Jesus. Eles recebem no Senhor. 1 Pedro 4, 9 a 11. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ser hospitaleiro, sem murmuração. Tem gente que recebe, mas depois reclama, recebe em casa para um evento, para um jantar, para um tempo de comunhão, para um estudo bíblico, para a célula, para discipulado, para o culto no lar, culto evangelístico, etc. Recebe, mas está sempre reclamando, sempre uma queixa para fazer depois que os irmãos saem. Então, é complicado isso. Mas vamos lá.
Então, ser hospitaleiro é ser hospitaleiro administrando aos outros, servindo aos outros o dom como recebeu. Mas recebeu de que forma? Como pela multiforme graça de Deus. Então servem como bons despenseiros. E isso acontece, segundo Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então, se alguém é hospitaleiro com o outro, é hospitaleiro porque Deus o capacita, e isso é por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo. Segundo, cooperar. Versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 9 também fala, parte A, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Então, essa cooperação, tem gente que ajuda, mas tem gente que ajuda, coopera, mas não coopera em Cristo. Não coopera por causa de Cristo. A ajuda, o apoio, não tem origem em Jesus, mas às vezes tem origem na vaidade, de querer aparecer, de querer ser elogiado, de querer ganhar um... Ih, parabéns, olha, que bênção que você fez isso. Mas não, porque está fazendo isso em Cristo. Filipenses 1, 3 a 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, uma obra que foi iniciada a partir do momento que a pessoa passou a ter fé em Jesus Cristo e vai até o dia de Cristo. Então, do início ao fim, quando a pessoa coopera no Evangelho, precisa ser por causa de Cristo, por causa da obra que está sendo feita em nós, nos aperfeiçoando para que sejamos mais parecidos com Cristo, até o dia de Cristo, tendo iniciado pelo Evangelho que recebemos de Cristo. Terceira, versículo 5. E no versículo 4 fala que Priscila e Áquila, pela vida de Paulo, expuseram as suas cabeças. Né? Ele era grato por isso, mas não somente ele, mas as igrejas. Imagina o quanto de benefício as pessoas faziam a Paulo. Isso fazia com que Paulo pudesse servir melhor no reino de Deus e abençoar, glorificar a Deus, edificar mais as igrejas, servir mais aos irmãos. Da mesma forma hoje, cada vez que nós damos suporte aos servos de Deus, incluindo aqueles cujo ministério alcança mais do que nós alcançamos, quando nós damos esse suporte, essa cooperação aos nossos irmãos, o ministério desses nossos irmãos, eles vão à frente. Eu, por exemplo, eu me sinto mais à vontade cooperando, ajudando nos bastidores, ali por trás. Me sinto mais à vontade nisso, né? Dando ajuda, suporte, apoiando, auxiliando, tá? Porque sei que aqueles que o Senhor tem chamado para estarem à frente, para estarem conduzindo, liderando, indo, alcançando, Deus os tem capacitado para que o alcance ministerial deles possa expandir muito mais do que se eu fosse, do que se eu estivesse lá, de que outros irmãos estivessem lá. E assim era com Paulo, e as igrejas eram gratas por isso.
Terceiro, é de ser fruto. Eu só posso ser fruto não porque eu quero ser fruto, mas por Jesus. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Colossenses 1, 3 a 6. Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Só posso ser fruto se for por Jesus. Só nascemos de novo, somente somos gerados em Deus, somente somos nova criação por Jesus. Não é pela nossa vontade. Por isso que, infelizmente, muitos que se dizem cristãos não são de Cristo, não foram gerados em Cristo, logo não passarão a eternidade com Cristo até que sejam frutos em Cristo. Quarto, estar em fé. Falando de Maria, né, no versículo 6, que trabalhou muito pelos irmãos, mas o versículo 7 diz assim: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e aí os apóstolos gerais, missionários, tá? Isso aqui é uma menção a missionários, não os apóstolos de Cristo. E que foram antes de mim em Cristo. Em algumas versões, e estavam antes de mim em Cristo. Aí no versículo 11. Saudai Herodião, meu parente, saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Então, estar em Cristo, estar no Senhor, estar na fé, só pode ser por causa de Jesus Cristo. É óbvio. 2 Coríntios 5, 17 a 19. É óbvio, mas é fundamental de ser entendido isso. Assim que se alguém está em Cristo, no Senhor, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, não vem de nós, para que nós não nos gloriemos. Efésios 2, de 8 a 10. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Só podemos estar em Cristo por causa de Cristo. Não é por causa do pastor, não é por causa da pregação, das palavras do pregador, não é por causa do local onde os irmãos se reúnem, não é por causa da igreja, não é por causa da nossa vida devocional, não é por causa de filiação espiritual, sou filho de crente ou sou pequeno crente em Jesus. Não. Não. Mas é estar em Cristo. Quinta evidência é amar, versículo 8. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor.
Nós nos equivocamos muito em relação ao amor. Por quê? Porque o padrão de amor que o mundo exemplifica, prega, anuncia, é diferente do verdadeiro amor. Do amor que tem origem em Deus. E nós só podemos amar uns aos outros por Cristo. 1 João 4, 9 a 11. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Sexto, versículo 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo, aprovado em Cristo. Só podemos ser aprovados em Cristo. 2 Coríntios 10, 17 a 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. A verdadeira aprovação, ela vem de Deus, vem do Senhor Jesus. E ponto. Sétima evidência, versículo 12. Trabalhar. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. E aqui tem aquela distinção, os que trabalham no Senhor e daqueles que trabalharam. Né? No caso aqui, a Pérside trabalhou no passado. Então, tem quem trabalhou, tem quem trabalha, tem que trabalhar muito, tem que estar trabalhando, dando o seu melhor. Mas o fato é que o trabalho só pode ser no Senhor. E é interessante, vou dar exemplo aqui de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é um capítulo que fala sobre a ressurreição, que Cristo ressuscitou, fala do Evangelho, que engloba a ressurreição de Jesus, e que se Jesus não ressuscitou é vã a fé, se não há ressurreição, nós somos os piores dos homens, se só pensamos aqui na terra. Se Jesus ressuscitou, então nós também ressuscitaremos. Mas para ele, por que ele fala tudo isso? Era de algo que estava sendo contestado. E dá vários exemplos, muita coisa ensinada ali sobre isso. E essa é a base da nossa fé, que Jesus ressuscitou. Só que tudo isso que ele fala e ele dá uma conclusão a isso. A conclusão disso é o trabalho. Já que a nossa fé está pautada, baseada, fundamentada na ressurreição de Jesus, que aponta para a nossa ressurreição, para a nossa vida eterna, então trabalhem. Olha o que o texto diz, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, depois dessa longa exposição de Paulo, tá? Sobre a ressurreição. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, já que temos a vitória por Jesus, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Então, até para trabalhar, precisa ser em Jesus. Para trabalhar na obra de Deus, precisa ser por Jesus. Não pode ser por imposição, não pode ser para cumprir escala, não pode ser para não ficar feio diante dos outros, não pode ser porque você não quer se ver parado, mas tem de ser por causa de Jesus Cristo. Que graças a Deus, por Ele, nós temos vitória. E por isso podemos ser firmes e constantes, sempre abundantes nesse trabalho. Oitava evidência, oitava característica, verso 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Nós vemos aqui que a eleição, ela acontece em Jesus. Somos eleitos em Jesus, porque Jesus, Ele é o eleito, antes da fundação do mundo. Ele, Jesus, o Cordeiro que foi morto para a nossa redenção, para que possamos herdar um reino que para nós está preparado desde a fundação do mundo. É por causa dele, Jesus o eleito, é que nós, como igreja, corpo de Cristo, somos eleitos. Efésios 1, 3 a 8. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Em Cristo. Se não for em Cristo, nós não fomos eleitos. É simples de entender. Na minha concepção é simples de entender isso. Em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Somos filhos de Deus somente por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A nossa vida só agrada a Deus em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Nona, penúltima. Aí o versículo 14, uma saudação a algumas pessoas, irmãos que estavam com eles. 16, 15 também. O 16, o versículo inicial que nós lemos, de saudar uns aos outros, com as santas, igrejas de Cristo vos saúdam. Versículo 17, tem uma súplica de Paulo aos irmãos, que os irmãos identificassem aqueles que promoviam divisões e tropeços, escândalos contra a doutrina, contra o ensino que os irmãos haviam aprendido, e identificando-os, se desviem desses. E aí o versículo 18 diz o seguinte: porque os tais, esses que promovem dissensões e tropeços, escândalos contra o ensino, contra a doutrina da fé cristã, esses não servem, os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E aí eu fiquei vendo de que nós só podemos servir por causa de Jesus. Só podemos ser servos de Cristo por causa do próprio Cristo. Romanos 14, 7 a 9, fiz parte da meditação recentemente.
porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Eu sou servo de Jesus. Eu sirvo a Cristo. Se você não se identifica com a sua morte, se você não compreende que a ressurreição dele é a comprovação de que a cédula de dívida contra você foi rasgada e você foi tornado sem culpa, você não serve a Cristo. Só podemos servir a Cristo e não ao nosso ventre se de fato Jesus for o nosso Senhor. Se não obedece a Jesus, se não segue seus ensinos, você não é servo de Cristo. Eu não obedeço a Jesus, não sigo os seus ensinos, então não seria eu também servo de Jesus Cristo. E 10º e último lugar, o versículo 19, é um versículo bem conhecido, especialmente a parte B, falando de ser sábio no bem, simples no mal. O versículo 20, dizendo que Deus esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. E aí nos faz lembrar a menção de... poderia até incluir aqui como batalha... só podemos vencer a batalha espiritual. Só podemos vencer a batalha espiritual em Cristo. Isso aqui nos lembra lá Gênesis 3,15, que da semente da mulher veio aquele que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Nos lembra isso. E nós só podemos vencer a batalha espiritual porque nós estamos em Cristo, assentados muito acima de principado, potestades, dominadores. Poderia ser um outro aqui, mais uma evidência. Mas a última que eu quero falar, versículo 23, mais saudação, a graça seja com os irmãos. Aí no versículo 27 ele diz o seguinte, encerrando a carta: ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Glorificar a Jesus, sermos igreja de Cristo, não individualmente, sermos, vê que eu falei sermos, plural, as nossas congregações, nossas igrejas locais, Deus só pode ser glorificado nas nossas igrejas somente por Jesus Cristo. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, inclusive atualmente, para todo sempre. Amém. Então, até para que nossas igrejas sejam igrejas que glorificam a Deus, só pode acontecer por Jesus Cristo. Então, ao menos essas 10 atitudes eu enxergo aqui. Ser hospitaleiros por causa de Cristo. Cooperarmos por causa de Cristo. Sermos fruto, não darmos fruto, tá? Mas sermos fruto, dar fruto também, mas sermos fruto por causa de Cristo. Estarmos na fé por causa de Cristo. Amarmos uns aos outros por causa de Cristo. Sermos aprovados por causa de Cristo. Trabalharmos na obra por causa de Cristo. Sermos eleitos por Deus
por causa de Cristo. Servirmos ao próprio Cristo por causa de Cristo. Glorificarmos a Deus por causa de Cristo. Então, de fato, só podemos fazer qualquer coisa por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse isso, João 15, 1-5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. É somente por causa de Jesus. Jesus é o centro. Igreja, nós precisamos retornar à centralidade em Cristo. É um retorno a Cristo. Como então sermos essa igreja de Cristo, permanecermos como igrejas de Cristo, e fazendo, frutificando por Cristo. Como? Versos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Como? É você ser confirmado, e você e eu, as nossas igrejas, nós sermos confirmados no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como uma igreja permanece sendo uma igreja de Cristo? Sendo confirmada no Evangelho. Saiu do Evangelho, deixou de ser igreja de Cristo. E é tão simples quanto isso. Simples assim. Somos igrejas de Cristo. As nossas igrejas, as nossas congregações, se, tão somente se, permanecermos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é por meio deste Evangelho que Deus nos confirma como igreja do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.